Vamos lá. Bom, hoje é o encerramento da campanha. E como eu sempre tenho falado aqui, né? Uma semana que estamos aqui hoje, está fazendo uma semana. Amém, né? Eu gosto muito de falar sobre princípios e valores da palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar falando sobre princípios e valores da palavra de Deus, porque é o que norteia a vida de um cristão. E eu tenho certeza que todos que estão aqui ou são cristãos, ou então entrou aqui por algum motivo. Porque ninguém entra nessa casa sem motivo. A pessoa vem com um motivo. E eu tenho certeza, eu falo para você, que o Espírito Santo te conduziu até aqui. A palavra de Deus diz que eu não tenho poder de te convencer. Oi, gente. Eu não tenho poder de convencer ninguém a nada. Eu não consigo te convencer. A Bíblia já fala isso. Então eu nem preciso tentar te convencer, porque a Bíblia já está dizendo que eu não consigo. Você pode falar assim, eu vim porque meu esposo pediu. Eu vim porque meu filho pediu. Não, quem te convenceu foi o Espírito Santo. E ele está dentro de você. Ele pode estar adormecido, quietinho. Mas quando desperta essa vontade de estar na casa do Senhor, você pode ter certeza que é Ele que começou a se movimentar dentro de você. O Espírito Santo de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas 15, a partir do verso 8. Lucas 15, a partir do verso 8. É uma passagem muito conhecida, né, que fala da parábola da moeda perdida ou da dracma perdida. E nós vamos aprender hoje um pouquinho com esse versículo, tá bom? Primeira coisa que eu quero que nós entendamos. Na nossa vida, a gente precisa sempre entender. Sempre. Eu sei que todo mundo aqui tem problema, mas para resolver a metade dos seus problemas, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: o que é importante para a sua vida? O que é prioridade para a sua vida? A gente precisa saber. Eu acho que eu já até preguei aqui alguma vez, das outras vezes, eu não sei se eu já falei, mas em palestras que eu dou na escola, para os meus pacientes, eu gosto sempre de falar. É muito importante você saber aquilo que é circunstancial, ou seja, aquilo que você gasta seu tempo em vão. Não te acrescenta nada. Não te deixa mais inteligente, não te deixa mais esperto. Simplesmente é circunstancial. Você está ali perdendo tempo. Tem muitas pessoas que perdem tempo com isso, com aquilo que é circunstancial. Tem aquilo que é importante na sua vida, que se eu perguntar assim, o que é a coisa mais importante da sua vida? Tem gente que vai falar assim, para mim é Deus. Tem gente que vai falar minha família. Tem gente que vai falar meu trabalho. O mais importante para mim hoje é meu casamento. Cada um vai falar uma coisa, né? E aí eu pergunto para você, o quanto de tempo você gasta com aquilo que é a coisa mais importante da sua vida? Porque muitas das vezes não encaixa, gente. Aquilo que é a coisa mais importante da nossa vida, a gente gasta tempo com aquilo. A gente precisa estar perto daquilo, a gente precisa ter tempo para aquilo. Alguém quer o papel? Renata está ali, levanta a mão assim. Aqui, Renata, essa moça aqui na frente. Tem uma moça ali também de rosa, que quer também. Mais alguém? Ali, 2 lá atrás também querem. Aqui, essas senhoras aqui. Ela vai pegar mais, tá? Quando ela aparecer, vocês podem erguer a mão, não tem problema não, tá? Então a gente precisa saber, na sua vida tem aquilo que é importante e aquilo que é urgente. Só que eu sempre gosto de lembrar, a você e a mim também. Tudo que na sua vida hoje é urgente, um dia foi importante e você não deu a devida atenção. Eu vou repetir. Tudo que na sua vida hoje é urgente. Carol, o médico falou que eu estou assim, uma bomba relógio. Eu tenho que fazer atividade física, eu não tenho mais escolha, porque um dia a gente teve escolha. Porque a gente sabe que não pode ser sedentário, não é? Pelo menos uma caminhada não tem que fazer? Todo mundo sabe disso. Só que a gente não faz. Aí chega num limite da idade, né? E do médico, chega lá no médico, o médico fala assim, você tem que fazer ou tem que fazer, senão você morre. Senão vai dar problema disso, você vai ficar no hospital. Pronto, a pessoa começa a caminhar, aí faz dieta, não é assim?
Mas por quê? Precisou se tornar urgente. Porque quando era importante, você não deu atenção. Assim é com casamento. Ah, ele está ali. Ah, deixa para lá, daqui a pouco ele fica bem e a gente fala. Você não tem diálogo, não conversa, não olha nos olhos. Aí vai deixando, é importante, mas você vai deixando. Ah, meu filho fica trancado no quarto o dia inteiro com aquele celular. É importante dar atenção ao seu filho, é importante perguntar a ele o que está acontecendo. Mas você vai deixando, você vai deixando. Aí chega uma hora que se torna urgente. Nossa, está se envolvido com isso. Nossa, essa amizade eu não sabia que estava andando com esse pessoal. O casamento, nossa, agora já tá ruim demais. Por quê? Quando era importante, você não deu a devida atenção. Aí agora se tornou urgente. Aí você tem que correr. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender na vida, é que nós precisamos separar aquilo que é circunstancial. Ó, isso aqui é perda de tempo. Eu vou ficar aqui, não vou aprender nada, não vai ser nada. Aquilo que é importante. Opa, peraí, isso aqui é importante, eu preciso dar atenção a isso. E aquilo que é urgente na sua vida. Amém? Então a gente precisa avaliar isso. Nós vamos hoje ler uma passagem aqui em Lucas 15, 8, que vai falar assim, ó. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, quantas dracmas? E perdendo quantas? Não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até... Só isso. A gente vai aprender muita coisa dentro desse versículo e alguns parênteses que a gente vai abrir durante essa palavra. Primeira coisa que me chama a atenção, ela tinha quantas dracmas? 10. Ela perdeu quantas? Fala a verdade para o seu interior, não se manifesta. Você ia procurar? Não se manifesta. Vocês estão entendendo? Já a primeira lição, já entendeu assim? Ela tinha 10. Ela perdeu uma. E a Bíblia ainda está falando assim, qual é a mulher? Tipo assim, né? Eu falei, meu Deus, tem muitas que não faria isso. Por quê? Porque perdeu uma. Ela ainda tem 9. Fala a verdade para você mesma. Fala a verdade para você mesma. Às vezes você brigou, uma briguinha para lá, deixa para lá. Você vai procurar consertar? Não vai nada. Você deixa para lá. O que dracma representa para nós? Naquela época era dinheiro, uma moeda. E para nós hoje representa valores. Valores. Que vão se perdendo. É o respeito, é a compreensão, né? É a força para vir. E a Bíblia vai me dizer assim, que qual é a mulher que possui 10 dracmas perdendo uma? Não para tudo, acende a luz e vai procurar. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Você não vai conseguir se manter firme no propósito em Deus se você não tiver noção do valor daquilo que você perdeu. Vocês estão entendendo? Enquanto a gente não entende o valor daquilo que se perdeu, você não consegue terminar a caminhada. Muitas vezes por isso que você parou. Ah, já orei, já jejuei, já subi monte. Não quero mais saber não, Carol. Ih! Porque você não tem noção do valor daquilo que você perdeu. Primeira coisa, gente. Primeiro não, já está na terceira, né? Que toda hora eu falo primeira coisa, né? Terceira coisa já, né? Entenda isso. Você não vai manter uma vida permanente de busca em Deus. Igual esse hino fala, Maranata, vem, eu já coloquei as minhas vestes brancas, eu estou só te esperando. Gente, é muito lindo. Eu estou só te esperando, vem.
É assim, eu já estou preparada, vem. Você só vai manter essa caminhada, você só vai voltar domingo que vem, no outro domingo, e perseverar e estar constante. Se você entender o valor do que você perdeu. Por que aquela mulher tendo 10 dracmas, ficando 9, ela parou tudo? Vai varrer, vai acender a luz, vai limpar. Por quê? Porque ela tem noção do que ela perdeu. Ela perdeu ela perdeu um valor. Então, se você está aqui, Deus está querendo falar com você. Se você está nos ouvindo, Deus está querendo falar com você. Perdeu apenas um, para tudo. Para tudo. Entenda, avalie antes o valor daquilo que se perdeu. Lá em Lucas, eu queria muito ler com vocês também essa parte, Lucas 24. Lucas 24. Hoje eu estava estudando essa palavra, eu li esse texto e falei, nossa, vai se encaixar aqui na mensagem. Vou ler lá com os irmãos. Lucas 24, a partir do 13. Vocês não precisam abrir não, olha aqui para mim. Se já abriu não tem problema não, tá? Mas se não, olha aqui para mim. Fala dos discípulos no caminho de Emaús. Esses discípulos, gente, eles eram discípulos de Jesus. Eles estavam o tempo inteiro com Jesus, só que eles moravam no povoado de Emaús. Então, por isso que fala, né, os discípulos de lá, tá? Mas eles eram discípulos de Jesus. Olha o que vai falar, verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, Jesus perguntou para eles assim, ó, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesse dia? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obra diante de Deus e do povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram no sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender, Jesus está falando, né? E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao que se aproximarem do povoado para o qual eles estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, Jesus entrou com eles para ficar ali. Quando eles estavam à mesa, tomou o pão, deu graças e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles o reconheceram e ele desapareceu. Perguntaram-se um ao outro. Olha o que eles perguntaram, gente. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e expunha as escrituras?
levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Olha o que aconteceu. Esses homens estavam entristecidos, porque eles falavam assim: poxa, a gente achou que era ele. Não é assim na sua vida, às vezes? Nossa, eu achei que agora Jesus ia fazer. Nossa, agora eu achei que ia dar certo. Nossa, agora eu estava tão assim, sabe? Achando que Deus ia fazer agora, mas... Esses homens estavam assim, indo embora de Jerusalém, sendo que a ordem era ficar em Jerusalém. Eles estavam tão entristecidos que eles estavam indo embora de Jerusalém. E aí Jesus foi ao encontro deles. Jesus podia ter deixado eles irem. Jesus podia ter deixado eles irem. Mas Jesus vai ao encontro deles. No meio do caminho começa a conversar. Aí uma pergunta me chamou muita atenção, o que Jesus perguntou para ele: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eu pergunto para você também nessa noite, sobre o que você anda falando enquanto você está nessa caminhada? Jesus perguntou para aqueles homens: o que vocês estão discutindo enquanto vocês estão no processo da caminhada? Tão entristecido. E ele falou assim: ué, você deve ser o único que não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré. A gente achou que ele ia dar certo, que ele ia salvar Israel, que ele, nossa... E Jesus começa a falar com eles: vocês demoram demais para entender as coisas. E aí Jesus começa a falar. E aí quando Jesus parte o pão, eles percebem, os olhos deles se abrem, e eles percebem: nossa, é ele. Aí sabe o que acontece? Eles falam um pro outro assim, enquanto ele falava, seu coração estava queimando? Porque o meu estava. Eles falam assim, enquanto Jesus estava falando, cara, bem que eu percebi que enquanto ele expunha as escrituras, o meu coração queimava. Aí sabe o que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém. Não, peraí, eu vou voltar. Porque Jesus foi atrás dele. Deixa eu te falar, você está aqui, você pode muito bem estar pensando isso. Nossa, eu achei que ano passado eu vim aqui, sabe? Eu achava que ano passado ia dar certo, que ia acontecer, mas aconteceu tanta coisa. O que vocês estão discutindo enquanto caminham? Jesus vai atrás. E aí quando ele se revela, é para você voltar. É para você voltar para Jerusalém. É para você voltar. E eles imediatamente voltaram. Sabe por quê? Eles perceberam o valor daquilo que eles perderam. Eles tinham perdido a presença. Eles estavam indo embora, decepcionados, entristecidos, chorando. Tem 3 dias já, não aconteceu nada. Até umas mulheres foram lá, achou que ele tinha ressuscitado. Os nossos amigos foram até lá. Nem duvidar, eles duvidaram. Ele voltou, eles voltaram, sabe por quê? Eles perceberam o que eles perderam. Eles perderam a presença, então eles voltaram. Enquanto você não entende o valor daquilo que você está perdendo, você não permanece na caminhada. Se é a sua casa, se é o seu casamento, se é o seu filho, não importa. Você mesmo. Quantas pessoas, amado, eu atendo falando assim: Carol, eu não tenho por que viver. Gente, vocês não têm noção de como isso dói no coração. Eu ouvi jovens, meu Deus, falando assim: Carol, não tem por que viver. Eu não tenho motivo, Carol. Eu vou morrer e ninguém nem vai lembrar. Vocês acreditam que eu ouço isso? Eu ouço isso. Não é distante não, é ali em Uruaçu. Jovens ali falando assim, se eu morrer, Carol, ninguém nem vai lembrar. Dói no coração. Sabe por quê, querido? Enquanto você não entendeu o porquê que você veio para essa terra, enquanto você não entendeu o teu propósito de vida, você não caminha. Você não caminha pela causa. Aí você fica dando murro em ponta de faca, esperando dos outros, esperando do homem, sendo que você tem que descansar em Deus. O que vocês falam enquanto caminham? Qual é a discussão enquanto caminham? Amém? E isso é a primeira coisa que nós precisamos avaliar. Nós precisamos entender, amados, que o processo espiritual
Ele não é humano, é espiritual. E a gente humaniza tudo. Ah, porque não vou mais não, aquele irmão, me olhou daquele jeito, nossa, nunca mais eu entro ali. Não é assim? Nossa, não dou conta não. Nossa, aquela pastora falando chiando, Deus me livre. Vou dormir com aquele trem no meu ouvido. Vocês vão acostumar. Gente, não bota humano naquilo que é espiritual, não. A nossa luta não é contra sangue nem carne. Carol, eu não firmo por causa do meu marido. Carol, eu não firmo por causa de não sei quem. Carol, eu não firmo. Você não firma porque você não quer, amado. Você não firma porque você não quer. Você decidiu no seu coração. Pior que Daniel, tu não tá. Se você decidiu no teu coração, não tem quem te pare. Não tem quem te pare. Você vê o culto do YouTube lá, ó, ajoelhado, orando, chorando. Pega o travesseiro dele, ora em cima. Pega a camiseta, vai passando, vai orando, vai ungindo. Não tem quem te pare. Não para, não para. É você decidir no teu coração. Acende a luz. Entenda que nós precisamos mergulhar em águas mais profundas. Que nós precisamos de mais conhecimento. Que nós precisamos de mais discernimento. Acender a luz. Luz, a palavra, é ler a palavra, é querer a palavra. Carol, não dou conta de ler a palavra. Então vem para cá, ouve a palavra. Quinta-feira nós vamos começar o estudo bíblico. 7h30, vem para cá, vamos estudar. Carol, eu leio e não entendo nada. O que eu mais ouço o pessoal assim, nossa, Carol, eu leio, mas não entendo, embaralha tudo. Então vem para cá, vamos estudar juntos, você vai entender. Nós vamos ler juntos, você vai entender. Mas vem. Não para. Acenda a luz. Perceba o valor das coisas que você perdeu, porque senão você não vai dar conta de parar para procurar, de parar para falar, não, peraí, eu preciso dar atenção a isso aqui, porque isso aqui é importante. Lá em Apocalipse Deus fala, né? Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Volta a praticar as velhas obras. Lembra. Tem hora que a gente tem que voltar. Segundo ponto, essa mulher começa a varrer, a limpar a casa. A sujeira, querido, do mundo, muitas vezes entra dentro da nossa casa. Infelizmente. E quando a sujeira entra, esse lixo não varrido pode esconder valores. Sabe por que essa mulher começa a varrer? Porque a moeda podia ter caído ali, veio uma folha e tampou. Aí ela acende a luz e começa a varrer. Porque a sujeira precisa ser retirada. Quantas pessoas trazendo coisa do mundo para dentro do seu lar? Não pode. É sujeira. Trazendo sentimento de sujeira para dentro do seu casamento. Eu até anotei algumas coisas aqui para eu não esquecer. Tipos de sujeira que entra dentro do nosso lar. Mágoa. A mulher não perdoa. Ela fica uma semana emburrada. Ela fica uma semana chateada. Dando brecha. Cuidado. Cuidado. Muitas vezes, esse ficar sem falar é porque você não quer abaixar a cabeça. Ah, mas eu estou certa. Então ora. Então ora. A palavra de Deus diz, eu não conheço vocês, tá, gente? É bom pregar assim, início de igreja, você não conhece ninguém, né? Então, a palavra de Deus diz que a mulher que tem um marido que não é cristão, ela vai ganhar o seu marido pelo seu comportamento sábio. Não é com palavras. É comportamento. Então não adianta você sair falando no ouvido do homem. Não vai adiantar. É comportamento sábio. Nós, mulheres, precisamos de comportamento sábio. Amém? Indiferença.
Você vai comigo? Não? Ah, então tá bom, fica aí. Eu vou. Sabe, aquela coisa já tá assim, indiferença. Tanto faz, tanto fez. Não, amado, resgata de novo. Volta de novo, começa de novo. Mas não deixa se perder. Não deixa se perder. Falta de perdão. Perdoou. Mas a primeira briga joga na cara de novo, joga na cara de novo, joga na cara de novo. Aí chora. Mas você fez isso. Não é assim? Carol, como é que perdoa? Perdoa, não tem como esquecer, né, gente? Tem coisas que acontecem na nossa vida, não tem como esquecer. Mas o que a gente faz? A gente perdoa, a gente não lança em rosto mais. A gente perdoou. Quando perdoa, não dói mais. Ainda mais quando você é cristão, que o Espírito Santo vai amenizando as coisas. Amém? Egoísmo. A pessoa que só pensa nela, só pensa nela, só pensa nela. Isso é sujeira do mundo que entra dentro da nossa casa. E principalmente, eu até sublinhei aqui para eu não esquecer de falar, a palavra de Deus perdendo a sua eficácia dentro do lar cristão. Gente, isso é muito triste. Deixa eu te falar, o despertador, ele pode te despertar, mas ele não te levanta da cama. Você tem que tomar a decisão de levantar. Não é assim? Ele vai despertar, mas ele não vai te levantar. Quem tem que decidir levantar é você. A escolha de levantar é sua, é minha. Vocês lembram o povo quando saiu do Egito? Moisés foi lá, libertou, fez, aconteceu, demorou para sair o povo, aí saiu o povo. Quando o povo sai, chega diante do Mar Vermelho, eles falam, Moisés, tinha caixão lá no Egito pra gente, não? Porque você tirou a gente de lá para morrer aqui, ué? Gente, tá na Bíblia, ele falou isso, o povo falou isso. Vocês têm noção? Falou. Ué, Moisés, o mar está na nossa frente. O faraó vindo lá, com o carro, o cavalo, vai matar a gente rapidinho. Tinha sepulcro lá, não, ué? A gente ficava lá, morria lá mesmo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eles eram escravos. Eles eram escravos. A salvação, você ser salvo, é uma realidade espiritual de Deus para você. Entenda isso. A salvação é uma realidade espiritual de Deus para você. Agora, o andar como salvo, o andar como filho de Deus, o andar como herdeiro de Deus, é uma realidade espiritual minha para com Deus. Vocês entendem isso? Aquele povo era escravo, eles foram libertos, eles estavam com saudade do Egito. Eles ficavam falando, gente, e a cebola? E o alho? Eles eram escravos. Escravos. E eles estavam com saudade. Eles estavam livres, mas estavam com medo de não dar certo. Eles tinham medo de não dar certo. Aí eles ficaram com saudade do passado. Quantas vezes você está na casa de Deus, está firme, aí o negócio começa a apertar, você fica com medo de não dar certo, aí você quer voltar. Aí você quer voltar, não, porque eu fui lá, até fiz a campanha, mas deu certo não. Né? Vou voltar. Aí quer voltar. O andar como salvo é você que mostra. O andar como filha de Deus é você que tem que demonstrar. Você aceitou Jesus, é salvo, ok. Isso é a parte de Deus. E a sua? A sua é andar como salvo. É andar com, não, peraí, aqui nessa casa eu tenho mulher de Deus. Aqui nessa casa tem mulher de Deus. Tá com necessidade, eu vou orar, eu vou pro joelho. A Bíblia fala assim, ó, coloca a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Eu vou para a boca no pó. Quantas vezes eu já orei dentro de banheiro? Momento, uma situação assim, meu Deus, onde eu vou orar? Vou pro banheiro. Porque no banheiro ninguém vai te atrapalhar. Eu ia pro banheiro orar.
ajoelhava lá no banheiro e orar. Porque você tem que orar. Tem mulher de Deus? Tem mulher de Deus na sua casa? Tem mulher de Deus? Tem filha de Deus na sua casa? Então faz o seu papel. Porque isso aí Deus não vai fazer por você. Aí Moisés fala assim pro povo, peraí, porque esse pessoal que vocês estão vendo, vocês nunca mais vão ver. Aí eles devem ter pensado, claro, a gente vai morrer. Vai ser a última vez mesmo, né? E aí Moisés vai lá e fala, Deus, e aí? O povo tá, né? O povo, né? Aquele povo abençoado. E aí ele fala assim, por que você está clamando a mim? Por que você está orando agora? Sabe o que Deus está falando para Moisés? Por que você está orando agora? Por que você está orando agora? Marcha, vai. Tem coisa na nossa vida que não é mais oração não, querida, é posicionamento. Tem coisa na nossa vida que não é mais ficar clamando, já passou o tempo de clamar, agora é posição. É você tomar posse daquilo que Deus já te deu. Agora, tem uma coisa, bênção tem endereço, tá? Bênção tem endereço. Efésios fala o quê? Que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos aonde? Nas regiões celestiais. Fala para o seu irmão assim, bênção tem endereço. Nas regiões celestiais. Não adianta você ser carnal e querer bênção espiritual. Não adianta. Você viveu uma vida toda desregrada, toda errada. Eu falava para as minhas discípulas lá na célula, né? Querida, erra tentando acertar. Nossa, Carol, mas erra tentando acertar. Que a gente não vai ser perfeito mesmo, eu sei. Mas tenta. Pelo menos tenta. E Deus falou para Moisés, por que você está clamando a mim? Diga o povo que marche. Tem momentos que não é mais oração, é posicionamento. Deus deve estar falando, meu filho, para que você está orando de novo sobre isso? Eu já liberei. Posiciona. Toma posse, posiciona. Anda como filha. Anda como herdeira. Anda como mulher de Deus. Anda como um homem de Deus, um jovem que representa Deus aonde você estiver. Amém? A salvação é uma realidade espiritual de Deus para você. Agora, o andar como salvo é você com Ele. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Terceira parte. Ela procurou diligentemente. Ou seja, com dedicação, com disposição, com empenho, com perseverança. 2 Pedro, lá no finalzinho, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Verso 3. Verso 3 diz assim, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas para que por elas você se tornasse participante da natureza divina. Olha o que está falando a palavra. Hoje, o tema, da campanha é tomando posse das promessas. Olha o que está falando a palavra. Que Ele, dessa maneira, Ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa para que, por elas, nós nos tornássemos participantes da natureza divina. Olha que interessante. Aí eu lembrei quando ele fala para Abraão, Abraão, sê tu uma bênção.
né? Abraão, sê tu uma bênção. E sabe o que eu fiquei pensando, querido? A sua campanha, com certeza vai ter resultado. Você vai colher. Você hoje vai colocar o pedido no altar. A palavra de Deus diz assim, ó, consagra ao Senhor todos os seus pedidos e eles serão bem-sucedidos. Você vai ter a oportunidade hoje de colocar o seu pedido no altar. Consagrar ao Senhor o seu pedido. O resultado da sua campanha com certeza vai vir. A colheita virá. Só que o texto está me falando aqui que além de eu receber as promessas, Deus quer me fazer participante da natureza dele por causa das promessas. Olha isso. Vocês estão entendendo? Como assim, Carol? Deixa eu explicar melhor. O resultado da sua campanha é a colheita, né? Você pede, você recebe. Só que o objetivo da campanha, do tomar posse das promessas, é que você se torne participante da natureza de Deus. Como assim, Carol? Vamos supor, o pai chega para o filho e fala assim, ó, filho, se você passar de ano direto, eu te dou uma bicicleta no Natal. Não é assim? Não tem isso? Filho, se você passar direto, eu vou te dar uma bicicleta no Natal. Se ele passar direto, ele vai ganhar a bicicleta, ok? É a colheita dele. Só que o pai está fazendo isso para ele ganhar a bicicleta? Não. O pai está fazendo isso o quê? Para ele se empenhar, para ele ser mais inteligente, para ele ser mais sábio. Você entendeu? Deus, ele te atrai com a promessa. Mas é só para você entender que ele quer você dentro do propósito, que você permaneça, que você fique mais forte, que você entenda. Quantos estão entendendo? Amém? Vocês conseguiram compreender? É isso. Quando a gente recompensa um filho, é exatamente o mesmo sentimento. É por isso que Deus é pai. Para que nós possamos entender. Quem é pai e mãe aqui sabe exatamente o que eu estou falando. Você recompensa o filho, né? Ele está todo feliz, passou de ano, só tirou notão. E você está mais feliz ainda. Porque ele aprendeu. Ele ficou firme, ele permaneceu, ele estudou, ele está gostando de estudar. Porque esse é o seu objetivo ao recompensá-lo. Mas ele está indo pela bicicleta. Vocês entenderam? É isso que Deus faz com a gente. Você pode ter até vindo aqui só por causa da campanha. E ele deixa você vir, ele faz de propósito. Só que o que ele quer é que você fique firme na promessa. É que você faça parte. Amados, todas as vezes que Jesus ressuscitava alguém, ele não só ressuscitava para as pessoas verem, nossa, caraca, é o cara, nossa, milagre e tal. Não, ele estava falando assim, eu sou a ressurreição. Vocês estão entendendo? Eu sou a ressurreição. Eu não só ressuscito, eu sou a ressurreição. Entendeu? Quando ele curava, quando ele libertava, ele não só estava libertando, curando, ele estava falando assim, cara, eu sou a libertação, eu sou a cura. Ele te atrai com as promessas, mas o que ele quer te dar é muito maior. O que ele quer te dar é você participar. É você participar da natureza dele. Você é filho, você é filha. Ele vai te dar a bicicleta no final do ano. Mas é só para te atrair. Porque toda semeadura há uma colheita. Você veio, você semeou, você vai lançar aqui seu pedido? Amém, glória a Deus, você vai receber, em nome de Jesus. Só que ele só está te atraindo, amado, porque ele quer te dar coisas muito maiores. Muito maiores. Mas muito maiores. Como eu disse ontem, né? Ele fala, eu é que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Eu é que sei. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pode crer, querido, aquele que começou, ele é fiel para terminar. Mas você precisa estar dentro do propósito. Você precisa permanecer, porque ele é fiel.
Como a Renata disse no início, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele começou, querido, Ele vai terminar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Ele é fiel. Ele é fiel. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer ao anoitecer eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Ele é fiel e Ele permanece fiel. Ele só quer que você permaneça também, porque algo muito maior Ele quer derramar na vida de vocês. Não deixe as decepções, como os discípulos no caminho de Emaús, com o rosto entristecido. Não deixe que as decepções te levem para lugares que você não deveria estar voltando. Quando você perceber que você saiu, volta para Jerusalém. Volta para Jerusalém. Volta para onde está a presença de Deus. Amém? Você pode falar amém, que assim seja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.